Se você me pedir uma dica sobre o que é mais importante no processo seletivo de sucesso, eu vou te falar para lembrar da seguinte frase: as empresas contratam competências e demitem comportamentos. Por que isso faz toda a diferença? Porque quando a gente está buscando alguém, né, para ocupar uma vaga, a gente busca aqueles requisitos que vão atender aquilo que a gente entende que são os mais importantes, os mais necessários, aquele conhecimento técnico, as experiências anteriores que de fato vão agregar para o trabalho e vão me dar o resultado que a gente espera. Só que isso não se sustenta. O comportamento é algo que faz toda a diferença na minha entrega. As pessoas se relacionam no trabalho, as pessoas se relacionam com os clientes, com os outros membros da equipe, com os líderes, e o comportamento das pessoas, ele faz toda a diferença no dia a dia, no clima do trabalho e no resultado. Então, por isso que quando existem essas dúvidas, será que eu investigo muito a vida pessoal do candidato? Sim, investiga. Por quê? Porque a gente não se divide, nós não somos dois, nós somos um só. É óbvio que a gente vai se comportar no trabalho, deve se comportar no trabalho de um jeito profissional, não amador, não como se a gente estivesse em casa. Mas é inevitável que os nossos comportamentos mais naturais, mais comuns, mais presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, vão estar presentes no trabalho. Então, pensa isso, investiga, tente entender quais são as tendências comportamentais que os candidatos que você tem nas mãos vão apresentar, quais são as tendências mesmo. A gente não tem como definir, ter certeza, mas a gente tem como sim, por meio das avaliações, de entrevistas, checagem de referência, dos assessments, de tantos recursos que a gente tem de avaliação psicológica ou não, a gente mensurar quais são as tendências de possíveis comportamentos que aquelas pessoas vão ter na nossa realidade do trabalho. Existe o chamado teste situacional, ou testes situacionais, que eu gosto bastante, que é quando a gente lança para as pessoas situações que ocorrem no nosso dia a dia e pergunta para elas assim, o que você faria diante dessa situação? É claro que ela pode dar uma resposta pensando no que eu gostaria de ouvir, ou pensando no que ela acharia ideal, e talvez nem seja realmente o que ela faria, mas aquilo já me dá um sinal, junto com outros tantos sinais que a gente pode identificar, observando o comportamento, analisando os testes que eu já mencionei, checando referências anteriores, fazendo mais de uma entrevista, Minha avó costumava dizer, para a gente conhecer uma pessoa tem que comer no mínimo 1 quilo de sal junto, demora muito tempo, Então, a entrevista de seleção, o processo seletivo, ele tem esse objetivo da gente tentar reduzir esse tempo de consumir 1 quilo de sal junto e a gente conhecer um pouco mais da pessoa, analisando quais são os comportamentos mais preponderantes, mais comuns, os mais naturais que ela apresenta, para verificar se o comportamento dela é coerente com o fit cultural da empresa, com o time onde ela vai entrar, com o que a gente está buscando. Então, as empresas contratam competências, mas demitem comportamentos. Quer reduzir a sua rotatividade? Foco no comportamento. Até a próxima!